Olá! Às vezes nós somos impelidos a falar coisas difíceis através de ideias mais simples, de questões mais tranquilas. A gente às vezes tem um insight e pensa como dizer algo de uma maneira melhor, de uma maneira mais compreensiva. É assim que parece que abrimos o terceiro capítulo do nosso livro A Tábula Rasa, Negação Contemporânea da Natureza Humana, de Steven Pinker, com um insight. Porque se nós tínhamos ainda alguma dúvida sobre o que de fato estávamos tratando até então, essa introdução do terceiro capítulo nos deixa muito claras os apontamentos claros, os objetivos para onde a gente deve seguir nesse curso. Primeiro, quando falamos de A Última Muralha Cair, Pinker começa apresentando para nós as últimas muralhas que foram derrubadas na tradição científica dos últimos séculos. Primeiro, colocando como Newton, quando coloca a questão da gravitação, quando coloca que céu e terra, ou seja, o celeste e o terrestre, estão unidos pelo mesmo conjunto de leis. Quando Newton une o cosmos e a Terra com a ideia de gravitação e das leis da mecânica clássica, ele coloca sobre um único conjunto de leis tudo o que governa os movimentos de todos os objetos do universo, vivos ou não vivos, celestes ou terrestres. Essa unificação de conhecimento que o Wilson vai dar o nome de consciência, uma espécie de conciliação entre o céu e a terra. Talvez Santo Agostinho não teria ficado nada satisfeito com essa ideia. E a obra magna ou superior de Santo Agostinho, a Cidade de Deus e a Cidade dos Homens, ficaria na ótica de Newton, unidos no mesmo lugar. Charles Lyell vai fazer algo muito semelhante, quando ele une ou junta a ideia de passado criativo e presente estático. Para muitos geógrafos, analistas, antropólogos, quando olhavam para a formação da Terra, geólogos, então eles diziam que no passado tudo havia acontecido. Todas as formações, então tinha uma ideia de um passado extremamente criativo. E quando se olhava para o mundo agora, poxa, nada acontece. Então a gente tem essa unificação entre... Não existia um passado criativo e um presente estático. Na verdade, terremotos, maremotos, o movimento das placas tectônicas permitiria a celebração de um mundo em constante movimento. William Harvey, e os meus alunos de ciência, história da ciência conhecem bem, em 1628, quando vai dar uma resposta sobre o que é a circulação sanguínea humana, ele dá respostas baseadas na mecânica, na hidráulica. Então eu tenho a junção do reino vivo com o reino não vivo. Eu tenho em Harvey a circulação sanguínea, a junção de que o corpo também funciona por leis físicas. Charles Darwin faz o mesmo quando ele coloca que o processo físico de seleção natural entre replicadores, e óbvio, aperfeiçoado pelos geneticistas, por Mendel, por Watson, por Crick, vão estar confirmando isso, mas Darwin está ali mostrando para nós a junção também entre um mundo não vivo e um mundo vivo. Essa unificação toda que é promovida pelos biólogos, no caso Darwin e os geneticistas, tenta juntar a ideia de vida com a ideia de um universo físico e químico, uma ideia de um universo da matéria e da energia. Nós temos então um só mundo. Nós podemos ter fé,
Você pode ter fé na entidade divina, num Deus maior de todas as coisas, que pode ser inclusive criador desse universo. Mas, para nós hoje, compreender o universo é compreender um único universo, onde a física, por exemplo, ela permite, junto com a química, a existência da vida. A vida é então para nós hoje o produto radical, não de uma célula com outra célula que vai produzir uma outra célula. É claro que no universo da reprodução é isso que acontece, mas a gente sabe que a vida ela pode ser gerada, nutrida, ocasionada por um conjunto complexo de estruturas moleculares. Aonde nós estamos querendo chegar com isso é o objetivo máximo, o objetivo primeiro, o objetivo central, talvez, dessa disciplina. É dizer que, junto com Pinker, que a gente pode deixar cair uma outra muralha. Que a gente pode perceber que essa divisão entre matéria e mente, entre o material e o espiritual, entre o físico e o mental, entre a biologia e a cultura, entre a natureza e a sociedade, também pode cair um pouco mais. De que nós, das ciências humanas e sociais, não vamos ser desprivilegiados se existir uma base biológica que possibilite uma condição da natureza humana. Que ter uma natureza humana não significa que a gente vai para um biologismo radical que vai gerar desigualdades entre os seres humanos. Mas perceber as nossas desigualdades genéticas podem permitir novos status ontológicos, pautados sim pela escolha da liberdade e pela escolha da igualdade como condição social e não como uma questão prévia, necessária como um anterior, como um apré. A biologia e as ciências humanas podem se dar as mãos. E quem permite esse dar as mãos são os genes, o cérebro, a evolução, a mente. O que a gente está tentando apontar é aceitar que uma biologia, que uma condição da natureza humana não eliminaria as ciências humanas e sociais, mas justamente promoveria um apaziguamento ou uma consciência entre as ciências da vida, as ciências da natureza e as ciências humanas e sociais. Não há mais como manter uma divisão que coloque de um lado uma tábula rasa, uma mente igual a um papel em branco, sem ideias inatas, e que então, essa biologia que é da tábula rasa, ela é preenchida pelas experiências e pela cultura, pelos conteúdos inscritos nessa tábula rasa pela vivência empírica da cultura. Percebamos que nós estamos diante de um dualismo. Ou outro dualismo que foi reforçado, que é objeto dessa obra, é a questão do bom selvagem, nobre, natural, diante de uma sociedade repleta de corrupções e de vícios. Ué, natural, social, ou ainda uma ideia de fantasma na máquina, em que existe então uma máquina com leis inescapáveis, afinal de contas o nosso corpo adoece, envelhece, e eu não posso fugir dessas leis mecânicas que regem o meu corpo biológico, de um lado. E do outro lado, o fantasma na máquina, a mente, livre para ser quem quiser, para poder se melhorar, onde qualquer coaching pode chegar e colocar novos programas e fazer então essa pessoa diversa do que é. Espera aí. Pinker tem apontado para nós, e não Pinker, mas as ciências como um todo da natureza humana, a necessidade de colocarmos uma ponte, de promovermos um apaziguamento, de tirar de lado os opostos da trincheira
mente e matéria, cultura e biologia, e dizer que as nossas diferenças, biologicamente colocadas pelos genes, e aí talentos, preferências, gostos, não subtraem de modo algum a necessidade da escolha social, humana e ontológica pela liberdade e pela igualdade. A igualdade não tem que partir de dentro. A igualdade pode ser colocada como uma escolha a partir das diferenças. Então, são 4 as pontes apontadas para promover essa unidade. 1, as ciências da mente, ou as ciências, propriamente a ciência cognitiva. 2, a neurociência, mais propriamente também a neurociência cognitiva. 4, uma genética comportamental. Opa, errei a conta aqui, né? 1, as ciências da mente ou ciência cognitiva. 2, a neurociência ou ciência cognitiva, neurociência cognitiva. 3, a genética comportamental. E 4, a psicologia evolucionista. Então vamos lá. A gente pode promover a junção desses 2 lados da ponte, o apaziguamento entre esses 2 lados da ponte, de um lado a mente, do outro lado a biologia, de um lado a cultura, do outro lado a matéria, por 4 mediadoras. As ciências da mente, ou ciência cognitiva, a neurociência, ou neurociência cognitiva, a genética comportamental e a psicologia evolucionista. Vamos a cada uma delas.